Este filme foi trazido pelo Rama BC, um projeto de Feed the Future, financiado pela USAID. Vamos aqui mostrar o modo de preparação de herbicida à base de canavalha. Vamos escolher os grãos de canavalha. Podemos usar as folhas, mas nesse caso vamos mostrar a base de grãos de canavalha. Nós vamos escolher 1 kg de grãos de canavalha. Pode-se usar a folha também para a preparação, mas nós vamos fazer a base de grãos de canavalha. Vamos escolher 1 kg de grãos de canavalha. 1 kg corresponde a 15 litros de água. Estamos a falar de um pulverizador dorsal. Depois da colheita de 1 kg de grãos de canavalha, mergulhamos em um reservatório, por ser um balde ou uma bacia, durante 3 dias. O processo de mergulho da canavalha é para facilitar o amolecimento dos grãos de canavalha. Depois da canavalha estar mole, removemos do nosso reservatório, colocamos no recipiente para poder triturar de uma forma homogênea. Depois da triturada, removemos e colocamos num reservatório, onde havemos de adicionar água, numa quantidade de 2 a 3 litros. Colocado a água, pegamos num sabão de 10 cm ou 2 polegares. Esmagamos o sabão, pode ser em pó ou em pequenos pedacinhos. O sabão vai servir de aderente para facilitar com que a nossa calda esteja mais densa e mais consistente. Adicionamos na nossa calda, mexemos. Depois de obter a calda, vamos coar com uma cefa fina ou um pano. Temos que coar 2 vezes para permitir que toda a calda ou todo o suco saia do grão de canavalha. Depois de obter a nossa solução ou o nosso suco, misturamos com água até obter os 15 litros de água, que corresponde a um pulverizador dorsal. Obtida essa solução, colocamos no nosso pulverizador dorsal e vamos ao campo para fazer a pulverização. O intervalo de pulverização deve ser de 2 em 2 semanas, para permitir com que o caso de lagarta de funil de milho não volte a atacar as nossas culturas. O biocida é muito mais prático a sua utilização porque não acarreta custos para o produtor na forma de aquisição, assim como no maneio, tendo em conta que a sua utilização não causa nenhuma perturbação para o solo, não causa contaminação para o próprio solo. Olhando para um pesticida químico, acarreta custos na aquisição, assim como dificuldades na sua utilização, porque pode pôr em causa a nossa saúde e a sua utilização provoca danos químicos para o nosso solo. Também sabemos que o uso de pesticidas químicos, para além de matar alguns insetos que são prejudiciais à cultura, também afetam o desenvolvimento normal dos insetos que nós usamos como insetos controladores ou benéficos às nossas culturas. Este filme foi financiado pela USAID. Junte a sua família e amigos. Prepare o seu coração e marque um encontro com Deus. Porque o Gospel Show está de volta à sua tela. Ouça palavra de salvação e música de adoração.
Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no programa Gospel Show da televisão comunitária de Chimoio. Vamos, na verdade, continuar a disseminar a paz, sempre baseados na palavra de Deus. O nosso lema é a paz, a união e reconciliação. No lar, quando não há paz, não é lar. Aí se mostrou. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Saiba Mais. Saiba Mais já está no ar. Aproveita desta feita, dizer aos teus amigos, tua família, que é aquele programa especial, aquele programa que deixa informado de tudo que acontece ao nível da cidade de Chimoio, ao nível do nosso belo país que é Moçambique. Um programa onde a gente discute de tudo e quase nada. Onde eu sempre tenho dito que o programa Saiba Mais é a casa do povo, não só a Assembleia da República, mas também aqui é o local, ou é a sala onde muitas pessoas poderão sentar. Então, aproveite desta feita. Se tiver alguma ideia de um tema, é só entrar na nossa página do Facebook, que é tão simples, que é a Televisão Comunitária de Chimoio. Dê a sua sugestão de algum tema e nós estamos preparados para poder debater sobre este assunto. Aproveitamos também desta feita, desejar feliz aniversário para si que completa mais anos de vida hoje, que esta data repita-se por muito longos anos mesmo. E para si que está incomodado, rápidas melhoras, nada de automedicação, dirija a uma unidade sanitária para ter os cuidados hospitalares, pois os médicos estão preparados para poder lhe atender. Como é de habitual, hoje iremos debater sobre um tema muito importante mesmo. Iremos dar alguns exemplos concretos, coisas que nós vivenciamos, mas queremos perceber na sua essência. Será que essas coisas são boas para nós ou não? E os nossos convidados aqui irão responder, iremos debater, iremos conversar sobre isso e muita coisa mesmo, pois é só ficar ligado à sua televisão ali. E não se esqueça também de, se calhar perder alguma edição do programa Saiba Mais, é só ir na nossa página do YouTube, poderá assistir muitos programas, não só o programa Saiba Mais, mas música envolvente, programa gospel, ABC, entre outros programas que a televisão comunitária de Chimoio faz com muito gosto e com muito prazer. Como já disse, que hoje iremos falar sobre um tema de extremamente importância e os nossos convidados estão aqui nos nossos estúdios. Até que desta feita dizer boa tarde e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E vou começar mesmo com uma mulher, porque é muito raro aqui no nosso programa termos uma mulher. Então hoje mesmo estamos a ser graciados por uma belíssima mulher. Ela vai dizer o seu nome e vai aproveitar desta feita a saudar para si, amigo telespectador. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores da televisão comunitária. Sou Cídia Gazela, sou coordenadora da Associação Juntos pela Comunidade. Obrigada pelo convite. Obrigada a nós mesmo. E sempre tem dito, do lado de uma mulher sempre há um grande homem, né? Então, ele vai dizer o seu nome. A cara dele não é estranha para alguns nossos telespectadores. Já terá visto ele várias vezes, em várias ocasiões. E ele vai dizer o seu nome mais uma vez e aproveitar dessa feira saudar a si, amigo telespectador. Boa tarde e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Quero saudar aos telespectadores que nos acompanham em casa. Neolitene Francisco Gento é meu nome, eu sou ativista social pela Rede Homens pela Mudança e é um prazer estar consigo, Vilma, muito obrigado. Nós que agradecemos. Então, fizemos um belíssimo casamento, olhando para essas associações que, de certa forma, trazem um grande benefício para a nossa sociedade, porque trabalham diretamente com a comunidade. E já que estamos a falar de algumas associações, então hoje iremos falar sobre a influência que a cultura pode transformar no cidadão. Vou começar mesmo com a Cídia e olhando para... Ultimamente temos conseguido perceber que há uma grande mudança na questão da cultura africana. Que avaliação poderá
tirar quanto a isso? Será que estamos a perder a nossa cultura ou, em parte, diríamos que a cultura ainda mantém-se? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Bom, em princípio, quero dizer que a cultura, não é? É uma prática reiterada. Quer dizer, aquilo que nós fazemos todos os dias acaba sendo cultura ou costume. Eu não posso afirmar que nós estamos a perder a nossa cultura, mas olhando para atualmente, está acontecendo um equilíbrio, uma mistura da cultura antiga, assim como a cultura moderna. E dizer que dentro da cultura moderna existem também vantagens, assim como desvantagens, e também a cultura antiga. Eu posso dar um exemplo de uma cultura antiga que vai trazer, como posso dizer, uma cultura no sentido negativo. Por exemplo, tem certas culturas ou certas sociedades em que, quando alguém fica doente, principalmente o homem, fica doente, vai lá nos médicos tradicionais, e o médico tradicional diz assim: para você estar curado, tem que dormir com uma rapariga virgem. E isto, de uma ou de outra forma, estaremos a ferir aquilo que é, aqueles que são os direitos da rapariga, né? Direito à integridade, e vai ferir, de uma ou de outra forma, os direitos da rapariga. Então, essa é uma cultura que não é boa para nenhuma sociedade. Mas também, dentro dessa cultura antiga, temos uma cultura boa, não é? Porque nem tudo está perdido. Por exemplo, quando os nossos mais velhos dizem assim, uma mulher que dá parto tem que ficar com o bebê pelo menos 30 dias dentro de casa, sem sair fora, sem fazer viagens. Se nós formos a olhar de uma forma positiva, é para o quê? Conservar o bebê, porque a criança ainda está com o organismo fraco e é sujeito a muitas doenças. Eu vou dar um caso que aconteceu, na qual a senhora acabava de dar parto e apareceu uma visita. Aquela coisa de carregar o bebê, beijá-lo, acariciá-lo, acabaram transmitindo uma doença. E o bebê foi levado para o hospital, mas não resistiu, morreu. Então, isto nós podemos tirar uma lição positiva, que é para conservar aquela criança, pelo menos que até o corpo esteja um pouco forte. Então, são essas culturas que nós podemos tirar uma lição positiva. Sobre a cultura moderna, também tem várias culturas modernas que nós temos, que são positivas, que agora que é o empoderamento da mulher. Antigamente, a mulher não vinha aqui na televisão falar dos seus direitos ou falar em público, muito menos assumir lugares de tomada de decisão. Isso era visto como uma afronta à sociedade, não é? Mas agora temos mulheres no poder. Temos mulheres deputadas, mulheres ministras. Estou aqui, eu sou mulher. A nossa apresentadora é mulher. Então, isso acaba contribuindo para a construção de uma sociedade no sentido positivo e num bom desenvolvimento. Então, temos que ver nesta vertente. Então, são essas lições que nós podemos tirar da cultura moderna. E, apesar que existem pessoas que acabam tirando ou aproveitando o modernismo para poder, como eu diria, aproveitar-se do modernismo para desfazer da nossa cultura antiga. Por exemplo, alguém vai nas comunidades e diz: tudo que vocês fazem está errado, vocês devem optar pelo modernismo. Nós não estamos lá, não vamos na sociedade para dizer, ou não vamos na comunidade para dizer que tudo está errado, mas sim podemos falar o que é bom, o que é o certo. E a comunidade vai colocar na balança, ver qual é a cultura ou qual é a coisa positiva que devem tirar de lá. Apesar que o ser humano é muito difícil poder mudar, mas nós temos verificado
muitas mudanças, como é o caso da poligamia, não é? Agora é um pouco difícil encontrar homens com 3, 4 mulheres, mas antigamente era normal, o homem com uma mulher não era visto como homem, mas agora os homens tendem a optar por ter uma parceira, né? E não ser polígamo. Então, isso também resulta dessas conversações, essas palestras que foram vendo, afinal de contas, ter 2, 3, 5 não te faz ser muito homem ou muito macho. Então, para mim, há equilíbrio da cultura moderna, assim como da cultura antiga. E tudo podemos tirar uma lição positiva. Ok, e eu vou começar mesmo com dizendo uma pergunta meio provocativa mesmo. Na nossa sociedade, ou seja, antigamente a sociedade já tinha ou diria que o povo africano tem seus hábitos, seus costumes e, em parte, seus mitos. Nós crescemos com alguma mitologia dizendo que algumas práticas, em parte, eram educativas. Mas, ultimamente, as pessoas já conseguiram, com a indústria cultural, conseguimos perceber que, em parte, os mitos são mitos mesmo. Então, será que esta indústria cultural não veio ferir aquilo que a mitologia trouxe, em parte, como se fosse uma coisa benéfica para a sociedade? Mais uma vez, muito obrigado. Eu diria, respondendo à sua questão, poderia começar mesmo por compreender até que ponto essa indústria cultural pode trazer uma certa transformação da nossa cultura, tendo em conta que a cultura ela é passada de geração em geração, assim como nós aprendemos nos nossos manuais de instrução. Todavia, eu ia, e respondendo à questão que me colocas, eu diria que a nossa cultura ela vai passando por estágios de transformação, né? Ela vai conhecendo novas abordagens, vai conhecendo novas dinâmicas, vai conhecendo nova forma de agir, nova forma de estar. E a ocidentalização que nós temos estado a acompanhar, que é consequência dos meios de comunicação social e através da socialização, há povos que vêm no nosso território, vêm aqui na África e acabam encontrando uma certa prática, e aquela prática eles, no seu contexto, pode não servir, mas para o nosso contexto pode ser útil porque nos traduz em algumas vantagens. Então, a ocidentalização, eu não diria que está a trazer o perder da nossa cultura. A nossa cultura é nossa cultura. Entretanto, temos que também olhar que dentro da nossa própria cultura existem alguns aspectos que precisam de ser olhados com muito pormenor, né? São mitos, sim, mas temos que perceber até que nível esses mitos, essas práticas, esses comportamentos nos ajudam ou melhoram o nosso desenvolvimento social, tanto como familiar, tanto como econômico. Então, eu penso que a nossa cultura ela é revestida de muitos mitos e tabus, como estava a dizer, e não só por mitos e tabus, mas também é reforçada por vários fatores que contribuem para a desigualdade social. E, se formos a notar, não estou a dizer que a nossa cultura é negativa, não me conote desta maneira, mas estou a tentar dizer que alguns aspectos que estão dentro da nossa cultura, eles antigamente eram aspectos negativos. Temos neste lugar em que nós estamos a partilhar espaço entre homens e mulheres que antigamente não era visto, não era visível, não era notório. Então, quero acreditar que a nossa cultura antiga, ela reforçava a ideia de que a mulher, o seu lugar é em casa, o seu lugar é no lar, e mesmo a educação que era passada pelos nossos antepassados era uma educação que tinha em vista dizer que a mulher ela tem que sempre se organizar, ter os seus olhos sempre assentes no seu lar, para ser uma boa senhora, para ser uma boa mãe, para ser uma boa mulher, para saber assistir e atender o seu marido. Mas o contexto atual já nos mostra o diferente. Temos mulher, como estava a dizer a Cídia, temos mulheres no lugar de tomada de decisão, temos mulheres apresentadoras, jornalistas, o que vem reformar aquela prática antiga, dizer, ok, eu como mulher não posso estar naquele lugar, eu como mulher não tenho o privilégio de estar naquele lugar. Então, não posso dizer que é um ganho que o Ocidente trouxe, mas sim é a dinâmica que a nossa cultura conheceu através de vários processos de socialização, que também, não só nessa vertente, também ainda há algumas notas que ficam, que eu gostaria de partilhar,
que são essa questão da desigualdade do gênero. Nós vamos perceber que dentro das nossas comunidades ainda existem algumas práticas que são resultantes da nossa socialização cultural que trazem as questões da desigualdade de gênero. Existem muitas questões que eu posso dizer, por exemplo, como dizem os sociólogos, que é o patriarcado. O patriarcado é um princípio que reveste de poderes o homem, de que o homem ele tem plenos poderes sobre a mulher, ele é quem decide, ele é quem é o provedor, ele é quem tem todos os controles sobre a mulher. Então, esses princípios ainda estão enraizados na nossa cultura. Aqui em Moçambique é revestido de diversas culturas, olhando e diversia de província para província ou de região em região. Estamos a falar a questão dos ritos de iniciação, estamos a falar também de alguns termos tradicionais, outros falam de cubatira, assim que é quando uma criança, quando uma mulher, quando uma criança em si que já sabe que essa criança tem um marido. E outros também falam quando a viúva é dado o irmão, assim que é pitacufa, assim que é. Será que e atualmente conseguimos perceber que essas práticas têm aquela tendência de querer de reduzir? Estamos a falar de que as pessoas já conseguiram perceber que essas práticas em parte são nocivas, mas mesmo assim existe em algumas regiões ainda há essa tendência de poder ainda acontece algo do gênero. E olhando para essa situação, como é que avalias quanto a isso? Bom, como nós estamos a debater aqui assuntos de cultura, na verdade, essa não é uma boa cultura. Eu posso afirmar categoricamente que não é uma boa cultura, porque a criança já nasce e já tem marido. Se calhar o marido já tem uns 30 anos. Na medida que aquela criança vai crescer, o homem vai crescendo. Não vai parar de crescer. E onde vai atingir 15 anos ou 12 anos, o senhor já está lá quase nos 50 anos. Nós temos que olhar para isso. E acabamos também vedando os direitos dessa criança. Porque supostamente ela não vai à escola, não é? Não irá à escola. Só a única coisa que ela vai fazer é servir o seu senhor marido. Então a criança vai crescendo incutida na mente que você já tem marido. Não vai saber nada de escola, não vai estar aqui a falar como a Cídia está aqui a falar, porque isso também é resultado de algum empoderamento, não é? Então, estaremos a ferir os direitos desta criança, que é totalmente e expressamente proibido nos termos da lei. E essas práticas, sim, ainda estão lá enraizadas em alguns distritos da província de Manica, mesmo esse tal Pitacufa. A senhora morreu e o homem quer manter ou casar, né, neste caso, a sua cunhada. Eu recordo, antigamente, o índice de HIV-Sida era muito elevado, né? Principalmente no distrito de Manica, eu vivia lá. E havia muito essa prática, essa cultura, em que a senhora morre e tem que manter relações sexuais com a sua cunhada, não é? Para purificar, supostamente, mas isso não purifica nada, isso simplesmente são mitos. E aquilo também contribui muito para o elevado índice do HIV-Sida. Quando introduziram um programa aí, TCC, o Total Controle de Epidemia, as pessoas começaram a ser educadas ou começaram a haver palestras de sensibilização, no sentido, esta prática aqui é muito contrária, né? É muito contrária a direitos humanos, não só na saúde em si. Porque, por exemplo, se a senhora, por exemplo, nós não sabemos em que estado ela estava. E aquilo vai passando, porque acredito nesse Pitacufa não há proteção, não é? Então, começou a contribuir positivamente para o crescimento do HIV-Sida no distrito de Manica.
mas com a sensibilização, como eu tenho sempre dito, mostrar para a sociedade que isto mais aquilo não é bom. E agora tende sim a reduzir, mas se nós formos lá mesmo, lá na base, ainda mantém essas culturas. E também no distrito de Mussorize há muitas culturas que não são boas. Os próprios, até posso dizer, os próprios líderes, que são conhecedores da lei, são os primeiros a violar. São os primeiros a de encontrar um líder ou um régulo, a sua última esposa, até 8 anos, que devia ser a sua neta. Então, olhando para essas culturas, eu diria que não fazem bem à sociedade. E voltando aqui com o Neoliteno, olhando para essa situação, essas culturas que conseguimos perceber que aqui em Moçambique, que varia de região para região, e cá na província de Manica conseguimos perceber que existe algumas culturas, ainda prevalece a cultura de Cubatira, que é a cultura de Pitacufa. E estamos a falar desta indústria cultural, que em parte trouxe essa grande vantagem, que as pessoas conseguiram perceber que, em parte, algumas culturas acabam a ferir aquilo que são os direitos humanos. E que avaliação faz quanto a essa situação? O que deve estar a falhar para que algumas pessoas ainda prevalecem quanto a essa situação dessas práticas? Eu sinto que ainda existe alguma resistência na parte daqueles que se dizem os guardiões da cultura. Estamos a falar, como ela já vinha citando, líderes comunitários, tradicionais, matronas, patronos. Eles dizem que a nossa cultura é desta maneira. E quando nós tentamos trazer abordagem dessa natureza, que olha, o princípio de Cupitacufa, o princípio de Cubatira, Massunguiro, é uma ação grosseira dos direitos humanos, é uma violação grosseira dos direitos humanos. E eles acabam dizendo que não, nós crescemos, vivemos, chegamos até onde nós chegamos, esse era o nosso estilo de vida, essa percepção, essa atitude era que nós tínhamos como estilo de vida. Mas a avaliação que eu faço é que ainda existe alguma resistência na parte de algumas pessoas que, entre aspas, ainda querem salvaguardar aquele princípio antigo que, na verdade, acaba ferindo nossos princípios, que são os princípios que nós defendemos dos direitos humanos. Por exemplo, uma rapariga que se diz, ela, logo que nasce, a pessoa já faz mabatiro. Isso automaticamente isso é uma violação contra os direitos daquela criança, porque essa prática, o que faz? Ela traz sempre as questões de uniões prematuras. Temos casamentos precoces, vai encontrar lá na nossa comunidade, lá na zona rural, uma rapariga dos seus 5, 4, ela já tem um marido. E a questão que nós colocamos é, onde é que estão salvaguardados os direitos humanos daquela criança, os direitos da criança, porque ela ainda é uma criança. E no nosso ordenamento jurídico, criminaliza e penaliza todas as ações de casamentos com menores, antes de atingir a sua maioridade, que é os 18 anos. Então, a nossa cultura, em parte, defende que temos que mandar casar essa nossa criança, porque a criança já está numa idade que pode, segundo a percepção da nossa cultura, mas no nosso ordenamento jurídico, isso não é permitido. No conceito dos direitos humanos, também é algo que é uma violação contra aquela criança. Então, já estamos perante duas situações em que a cultura está a ser nociva para uma forma cordial de socialização. Então, nessa vertente, nós temos que olhar até que ponto a nossa cultura é positiva, quais são os aspectos que a nossa cultura traz. Olhando para o caso de Mabatiro, é uma violação grosseira dos direitos humanos, é uma violação contra os direitos da rapariga. Porque essa mesma rapariga ainda não frequentou a escola, e se ela é encontrada com esse mabatiro, ela não vai frequentar a escola. Essa mesma criança não vai ter questões de ser mãe antes da idade certa, e quando vamos encontrar doenças como fístulas obstétricas, a rapariga já não tem um desenvolvimento aceitável, é uma menina que o seu futuro acaba sendo amputado. Então, esses aspectos a cultura deve olhar e refletir sobre elas, porque impactam negativamente no desenvolvimento daquela rapariga ou daquela criança. Hoje é o pai a aceitar receber
os famosos dotes, mas estamos a hipotecar um futuro de uma criança que amanhã poderia servir utilmente para o nosso país, poderia trazer mais ganhos para a família, poderia trazer mais vantagem para o pai. E o que nós temos assistido nas nossas comunidades com esse princípio de Mabatir ou esse princípio de Masunguiro é que nós acabamos tornando a mulher como um produto comercializável. E automaticamente isso é ferir os direitos sexuais e reprodutivos daquela mulher. Porque eu, como ser humano, tenho meus direitos que devem ser salvaguardados, são direitos inerentes à minha pessoa, são direitos humanos, estão diretamente ligados comigo. Então, quando a cultura agride aqueles valores, aqueles meus princípios, automaticamente a cultura está a ser nefástica para aquilo que são os meus direitos. E nesse contexto que nós estamos a analisar, vai notar que vamos ter dentro das nossas comunidades o exacerbar das desigualdades de gênero, em que a mulher sempre não vai ser uma mulher submissa, uma mulher dependente, não vai ser uma mulher que tem autoestima, não vai ser uma mulher empoderada, não empoderada no sentido de ser uma mulher que se consegue impor diante das adversidades, mas sim empoderada na perspectiva de ser uma mulher que tem seus conhecimentos, suas capacidades e pôr em prática aquilo que ela sabe fazer. E vamos notar que dentro dessa perspectiva de Mabatir ou Masunguiro, limitamos a questão dos direitos da criança. Os direitos da criança ficam em causa neste contexto que nós estamos a analisar. Então, é ali onde nós começamos a colocar as cartas na mesa para olharmos até que ponto essa cultura está a trazer vantagem. Será que há vantagem a um pai que faz casar o seu filho, aliás, faz casar sua filha com uma idade menor? Será que isso traz vantagem para nós? E vamos olhar para o outro lado. Como é que fica a questão do rapaz? O rapaz, será que quando o rapaz nasce, poderá também, é permitido aparecer uma mãe, ou uma rapariga, ou uma menina, ou uma mulher dizer que eu estou a segurar, ou estou a reservar este rapaz para ser minha mulher? Não, mas depois vamos ver que são cenários diferentes. O que acontece mais é na mulher, mas se formos a ver, no homem, a realidade é outra. Enquanto o homem, quando nasce, ele vai à escola, cumpre seus direitos. E quando nós chegamos na comunidade, mamãe, estamos a pedir para escrever aqui. Mamãe, eu não sei escrever. Homens, estamos a pedir vir escrever. Bem, os homens sempre engajados já a escrever. Por quê? Porque aquela mulher não teve os mesmos direitos, não teve as mesmas oportunidades. É aí que entra a ideia da igualdade de gênero. Igualdade de gênero que nós temos estado a discutir, ou que se tem discutido nos meios de comunicação social, não é dizer que a mulher tem que ser superior ao homem ou o homem superior à mulher. Não. Estamos a discutir a questão de mesmas oportunidades, mesmos direitos, acesso aos recursos, acesso às mesmas oportunidades, se é de escola, de escolaridade, a mulher tem mesmos direitos iguais ao homem, para que não tenhamos essas desigualdades, porque esta mesma mulher tem um papel, joga também um papel muito importante no desenvolvimento de um país. Não é uma mulher, se está na zona rural, se é uma mulher que acorda de manhã, vai na machamba, pega a enxada, não estamos a dizer que é uma mulher que está simplesmente vedada ao homem, mas o homem já não, o rapaz já não é sujeito a masunguiro, não é sujeito a fatira, nem sei lá, sei o quê. Mas a mulher, você vai encontrar que ela tem uma bagagem de preconceitos sociais que nós, como homens, construímos através da cultura e colocamos na cabeça daquela mulher. Fica a mulher parecer um objeto que está para servir, mas não um objeto, não uma pessoa que tem seus direitos iguais ao homem. Então, a minha avaliação que eu faço é que ainda existem práticas culturais que são discriminatórias, que são nocivas para o alcance dos direitos humanos aqui em Moçambique. Você queria comentar alguma coisa? Sim, apenas eu gostaria de deixar a minha opinião ou aquilo que está plasmado na lei. Nenhuma cultura deve estar acima da lei. Se a lei diz uma rapariga ou um rapaz deve casar com 18 anos, por mais que naquela cultura as pessoas mandem casar as suas filhas com 12, 13, estarão a passar por cima da lei. E isso é inadmissível, não é? Então, eu queria concordar com o que o colega estava aqui a dizer. Na verdade, não é só nos distritos ou nas zonas recônditas, mesmo aqui dentro da cidade, ainda tem aquelas culturas que ferem, não é?
Antes de ontem eu vi um cenário que me chocou muito. Numa casa, o mais velho é o rapaz, mais nova é a menina, estava lá a lavar os pratos, a mais nova estava a lavar os pratos com a mãe. E o mais velho, o rapaz, estava lá a brincar com bola, com os amigos. Quer dizer, nós começamos a incutir desde cedo as meninas que o teu lugar é na cozinha, o teu lugar é aqui. E o rapaz pode fazer o que bem quiser. É a partir daí que nós começamos a estragar as coisas. Aquilo que nós falamos é uma cultura nociva, não é? Para a sociedade. Eu assisti um evento grande, não vou falar aqui qual é, mas o que mais me espantou foi a melhor estudante no curso ganhou fogão. O melhor estudante no outro curso ganhou laptop e uma viagem. O que estão a transmitir para a sociedade? Qual é a mensagem que estão a transmitir para a sociedade? Quer dizer, olha senhora, não importa onde você chegou, o teu lugar é na cozinha. E este aqui pode viajar onde quiser muito bem, pode fazer seus negócios, pode entrar na internet com esse computador, pode fazer o que bem entender. É essa mensagem que está a passar para a sociedade. Então, são essas práticas que nós estamos aqui a discutir e que não são saudáveis. E como aquela senhora ou aquela rapariga, aquela jovem, sentiu-se quando recebeu o fogão? Por que o homem não recebeu o fogão? Então, é mais ou menos isso que eu queria deixar como uma reflexão para a sociedade. Até quando? E são pessoas que conhecem a lei, são pessoas que conhecem a realidade. Mas mesmo assim continuam praticando aquilo que não é saudável para a sociedade. Temos que educar os nossos filhos de igual modo. Se o homem tem que lavar prato, que lave. Então são essas culturas que, de uma ou de outra forma, acabam ferindo muito a nossa sociedade. E eu creio que daqui a um tempo o cenário vai mudar. Há 20 anos nós estávamos na televisão a discutir acerca disto, mas veja hoje, o cenário mudou. Paulatinamente nós estamos a mudar. Paulatinamente vamos chegar lá. Então, este é meu contributo. Eu só queria acrescentar um aspecto que a Cídia mexeu aqui. Se for anotar, para o caso em concreto que estava a dar, a menina recebeu fogão e o rapaz recebeu um laptop. E a mensagem que nós estamos a tentar transmitir é que estamos a reproduzir aquelas nossas normas sociais de que a mulher, por mais que ela foi a melhor estudante possível, por mais que ela é inteligente, mas o lugar dela ainda vai continuar a ser a casa, vai ser a cozinha, é o lugar, é o meio privado que a mulher deve lá estar. E nós dissemos que os homens são os que devem ocupar os meios públicos e nós ficamos aqui. E isso não só se aplica no exemplo que ela estava a dar, mesmo se formos a pegar os nossos manuais, os nossos livros das nossas escolas, vamos encontrar que pegamos exemplos ligados à cozinha e nós atribuímos à mulher, a do sexo feminino. Ela sempre é atribuída a exemplos femininos. E pegamos aqueles exemplos, tipo, o João vai à caça com o pai, a Maria fica em casa com a mãe, a Maria vai cozinhar, o João joga a bola. Nós não estamos a perceber que tipo de mensagem estamos a reproduzir neste contexto. Ou seja, estamos, em outras palavras, a dizer que o homem ele é superior que a mulher. E a mulher é inferior sempre ao homem. Por isso temos essas desigualdades de gênero. Sempre vamos encontrar. É o que estava a dizer, a parte já nociva da nossa cultura. Porque nenhuma cultura, em nenhum país, em nenhum Estado, é superior à lei. Se os direitos, estamos a dizer, são iguais, devem ser iguais. Isso também parte na maneira como os pais, lá em casa, educamos os filhos. E eu posso dar, a título de exemplo, eu mesmo, a minha família, os meus pais, não me educaram numa perspectiva de alguém que tem que ter domínio da cozinha, tem que ter domínio daqueles aspectos domésticos, varrer, limpar, mesmo no lugar onde eu durmo, devo saber organizar. Mas a menina, ela é ensinada a saber cozinhar, a saber fazer diferentes tipos de pratos, a saber varrer. E quando ela varre mal, até há mães que dizem, essa aqui vai nos trazer problema.
vai nos trazer problema no lar isso aqui. Vamos estar a resolver sempre problema. Por quê? Ela não está a chegar a corresponder àquela expectativa que a sociedade espera da mulher, que ela seja uma boa mãe, seja uma boa educadora de filho. Mas ao rapaz não. Nós atribuímos tarefas que são meramente do homem e atribuímos também tarefas que são meramente para a mulher. Mas se nós formos a ver, a diferença que existe entre o homem e a mulher são diferenças biológicas e fisiológicas, em que a mulher tem seus órgãos, que são órgãos femininos, o homem também tem seus órgãos, que são órgãos masculinos. Mas se formos entrar no contexto de competência, habilidades para a vida, todos competimos no mesmo pé de igualdade. Então, há uma chamada de atenção que nós queríamos deixar, que os nossos pais comecemos a moderar a maneira como nós educamos, como socializamos a menina e o rapaz. Isso vai se reproduzindo cada vez mais. Enquanto um rapaz que diz, vai cozinhar, dizer eu não posso cozinhar. Mesmo se for um rapaz que estuda no mesmo tempo com a menina, ele quando chega, nunca vai ter a ideia de ir na cozinha para poder preparar qualquer coisa. Mas a mulher deixa os cadernos, depois de deixar os cadernos, a rapariga tem que ir ver a cozinha, tem que cortar carinho, o rapaz pega a bola, vai jogar. E quando formos avaliar no final os progressos na aprendizagem, vamos notar que o rapaz tem mais notas em relação à menina, porque a menina não tem tempo por causa do excesso de tarefa. Depois dizem que mulher é fraca. Exatamente, dizem que mulher é fraca. Mulher não entende matemática. Exatamente, não entende matemática. Então, reforçamos esses princípios que são prejudicais. Isso que eu queria dar. Olhando para o exemplo em que fizeram menção da melhor estudante que acabou ganhando o fogão, o que tem se notado muito é que a sociedade já vê o empoderamento da mulher como se fosse principalmente os homens, como se fosse uma afronta. Exatamente. Se uma mulher é empoderada, dizer que a mulher pode fazer isso, então nós homens como é que ficamos? Olhando nesse aspecto, eu queria comentar algo antes de responder a tua questão. Aqui não é só área social, né, que nós estamos a discutir. Eu tenho visto muitas das vezes os recrutadores, os recrutadores, nesse caso os donos das empresas, instituições, organizações, muitas das vezes têm preferências. Preferem mais homens do que mulheres. E quando você pergunta por quê? A mulher, quando chega ao final do mês, bolsa não é de vir porque estou de período, bolsa porque estava com cólica, ou nice, depois eu tenho que ficar uns 3 meses, acaba não sendo produtiva para aquela empresa. São cheios de desculpas que fazem com que a mulher sempre fique para trás. Mas se nós formos a ver, as competências são iguais. Eu sou mais competente do que um homem. Olha, estamos aqui a discutir de igual modo com o meu colega aqui. E parece que estamos aqui ou 2 homens ou 2 mulheres. Não é? Então, isso também mostra que o lugar da mulher não é na cozinha, não é em casa. Mas a mulher tem muito mais. E se nós formos a ver, antigamente nos países desenvolvidos, para mexer aquelas máquinas, chamavam mulheres, porque a mulher tinha mais paciência. Para quem passou na secundária, nós vimos isso, que eram chamadas as mulheres a mexer aquelas máquinas de 24 horas, faziam turnos, porque a mulher tinha mais paciência. Mesmo na construção da paz em Moçambique, a mulher tem um papel extremamente importante. Então, o lugar da mulher não é na cozinha, é na empresa, é aonde, é nas Forças Armadas, onde ela quiser. Então, olhando para esse aspecto de oferecer fogão à mulher e oferecer laptop a viagem para o rapaz, é aquilo que eu estava a dizer. Acaba ferindo a nossa sensibilidade, não só como mulher, mas também a sociedade em geral. E começam a dizer que as mulheres não têm domínio de tecnologias. Como eu vou ter domínio de tecnologia? Olha lá quem foi oferecido o computador. É o rapaz. Acabam nos excluindo de certas coisas e a gente acaba não aprendendo e não tendo aquela oportunidade de aprendizagem. Mais tarde inventam a desculpa que nós não somos capazes, somos fracas. Nós não somos fracas, somos muito mais competentes até. E quando eu falo de igualdade, já há muitas pessoas que dizem, quando empoderar mulher vai te faltar respeito. Nós sempre nas nossas abordagens acautelamos esta parte aqui. O empoderamento não quer dizer você é superior, né, ao homem, mas sim deve haver esta igualdade de gênero, em que
a mulher tem as mesmas oportunidades que o homem. E não dizer aquela desculpa porque a mulher é esta, porque a mulher é fraca, não. Por isso, se prestarem mais atenção nos anúncios agora, já vê assim, incentivamos as mulheres. Isso é um ganho, não é um ganho, é um ganho. Antigamente era rapazes, homens, mas agora eu sempre que vejo uma vaga, vou lá no fundo, vejo, incentivamos as mulheres. Isso é um ganho para nós. Então temos que olhar para essas pequenas mudanças para a nossa sociedade. Agora temos mais chance de concursos, de nós podermos entrar em qualquer lugar onde nós quisermos, até pilotar avião, não é? E eu já viajei várias vezes com piloto mulher. E é um show ver as nossas mulheres assim. Até arrepia mesmo. Arrepia. Alguns argumentos dizem que a mulher é fraca, mas conseguimos perceber que a mulher é capaz de fazer alguma coisa. Exatamente. Só essa necessidade de tirarmos esse preconceito. Exatamente. E dar essa oportunidade. Porque se não nos dá a oportunidade de mostrar aquilo que nós conhecemos ou aquilo que nós temos, é difícil. Vão continuar sempre dizendo que nós somos fracas, mas nós somos muito, muito mais fortes do que os homens imaginam, não é? As mulheres não são fracas. Exatamente. Bom, tem uma pergunta que poderia surgir, olhando para esse processo de que se sabe que a cultura é dinâmica, não é estática. O que conseguimos perceber que atualmente basta um filho de ter um dinheiro ou ser, entre aspas, um rico em si que quando há encontro familiar, quem dá a voz é aquela pessoa que detém o poder financeiro. Mas aquele tio, aquele avô, aquele pai, a sua opinião não é muito válida. Como é que vocês olham para essa situação? Será que nós não estamos a perder aquele devido valor, olhando para este processo de aculturação? E não vão responder agora, vão responder já depois de nós conferirmos um curtíssimo intervalo e até já. Já está aberta mais uma temporada de cursos do Instituto de Línguas. Os interessados das cidades de Chimoio e Manica e ainda na Vila de Gondola podem matricular-se nos diversos cursos de curta duração que o Instituto de Línguas oferece desde os níveis de principiantes até ao avançado, como, por exemplo, português para estrangeiros, francês e inglês para crianças, jovens, adultos e idosos, exames internacionais, cursos de redação de textos técnicos em língua portuguesa, serviços de tradução e interpretação. Você tem a oportunidade de escolher a hora e o local das aulas. Para mais informações, contacte o Instituto de Línguas. Lance Desportivo, um programa que tem tudo a ver com as atividades esportivas da província de Manica. Confira semanalmente aqui na televisão comunitária de Chimoio reportagens, entrevistas e análises desportivas. Lance Desportivo, não perca, esperamos por si. Muitos homens e mulheres com boa posição e salário têm, além da esposa, mais 2 ou 3 mulheres, às vezes bem mais novas do que eles. Os jovens acreditam que são mais homens quando têm a namorada, a pita de sacar a cena, a coroa que banca. São pleias. Diz-se também que as moças, essas, para além do namorado, têm vários ministérios que ajudam nas diferentes despesas. Enfim, vamos lá ver como isso funciona. Este é o diretor Citói, casado com a dona Amélia. Ele é uma pessoa muito ocupada. São reuniões para aqui, reuniões para lá. Para a Kátia e para a Nath, o diretor Citói é um ministério, o das finanças. Mas não chega, a vida está difícil, porque a universidade está muito cara. A Nath, que namora com o Nuno, precisa de um ministério da educação. O senhor Nhanwaka, que é casado. Já a Kátia tem um swing com o Django, que também namora a Lina. O Django é um player, faz manutenção à dona Débora, coroa que é o seu ATM,
e que é esposa do Sr. Smith, dono de um lodge que põe pressão na Bia, que trabalha na caixa do restaurante e que também solicita os préstimos da Terezinha. Mas paremos um pouco. Se todos estes relacionamentos implicam relações sexuais, isso significa que todos têm relações sexuais uns com os outros. Imaginem se o Django tiver o HIV. Então, pode ter passado para a Lina, para a Kátia e para a Débora. Portanto, todos correm o risco de serem infectados com o vírus, já que fazem parte da mesma rede de relações sexuais. E você, pertence a alguma rede? Pare e pense. Andar fora é maninga arriscado. Com apoio da USAID e Fundo Global. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde. Ana mai nana baba em província Manica tiri kuda kuisa kohomedzo rekuti titambisa kuita vacina contra COVID-19. Zvinezvi kune tunga dziri kutaurirwa kuti ngadzipi dzinoenda kuvhasinari dzakaita inga isusu kubvira 50 kuenda mberi, naamweni mafunsionario ese anosenza mabasa ese emunyika muno. Tiri kutambe kuhomedzera kune ese makombatenti eluta de besança nacional, tiri kuhomedzera mamotorista nemakobradori nemashapa nemataxi mota nemataxi mabhisikileti ese aya ngaendewo vhasinari ngokuti COVID-19 iri kuuraya. COVID-19 iri kukasikira kubata muntu nemuntu. Musina kuvhasinari munorwara kekunyanyisisa nekufa. Makavhasinari zviya mukaibata ainyanyisi kurwara endi aufi. Tikabaiwa vhasina yekutanga toda kuti hai muzouya meibaiwa vhasina yechipiri ngokuti yekutanga aiiti chiro, inonga yekutanga, yechipiri iya ndiyo inozodzikisira kuti nyama yedu igare yakabata. Saka kampani yatiri kuita ino, mambo edu nyusi akati ngatiite kampani yevaccination para kuitisa kuti hai kana mangwani ohwedza tigare tese zvakanaka, COVID ipere, tione zvekuita zvetinoda kuita zvese tinonga tichida kuita tigare tichiita zuva nezuva. Kana malidheri edu mareligioso, malidheri comunitario nemaradio edu mungazwa kuti hai pakati pane posto mutotaurira kune antu kuti aende kobaiwa, aibhadharwi vhasina iyi. Munoenda imwimwi moenda kobaiwa vhasina, moenda kogara kumba. Munobvunzwa kuti mazuva mangana ekuti mugare kumba nichizoya usupanyari vhasina yechipiri. Aibhadharwi, amubvisizve ni kana chimwe chiro. Musanyeperwe kuti kune antu ari kunyepera kuti hai munoenda kobhadhara, kunyepa. Vhasina yakapagarwe kare ndimambo wedu nyusi. Saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde. Hama dzangu inini ndinozwi Narciso Alberto, ndiri munhu unoyemba, ndiri munhu unoita nyambo kudakadzisa munhu wese. Hama dzangu, musaite zviro zvemusekenyera, musaite zviro zvekasuwada ngenguwa ino yatiri, inguwa yakashata, yakashatisisa. Hino kundoti chiro chisati chakugumira, unozviona kuita mvura mumabvi kuti apeno hawa aona ari kubatana nazvo, apeno ari kusongana nazvo, inini hazvindibati. Hama dzangu tinopera tikange tichiita musikazwa wakadaro. Chikumbiro chandinacho ngechekuti pese patinofamba ngatikarawe nyara nesabau, mwese mwatinohamba mune mabhardhi anomvura. Hazvina ndaa kuti ndakarawa kashanu kana kagumi kana makumairi. Chatinodikwana kudziirira upenyu hwedu, ngekuti kadzirira upenyu hwedu tinonga tichidzirira nguwa imweyo noupenyu hwamweni anhu atinonga tasiya kumba neatinonga taona nawo ngwanza. Kunyangwe muri mushapa pari panyumba tinodikana kusiya uya mukana unozwi distanciamento de 1,5 metro kuna kana kudarika apo napapo. Kunza kwazvo hazvidikwani kundobuda panyumba kuri kundoherereka musina palano na imwe musoro kundohamba basi neprograma hamuna. Munodikana kubudawo neurongwa hwakanaka kuti ndiri kubudira chiro chakati uye kubatana nyara. Mazuva mairi ano aya nhenda yedai yashatisisa madzangu, ngatisiye kunza kekubatana nyara. Rimwe nedambudziko apa ratisikadi kuzwa ngerekupasana mabejo, akuchina mabejo kana nemarufu tiri kuzwa kuti hai hazvichaiti kuti muende anhu akawanda, kunodikana numero yakati. Nemwo hama mafirwa zwisisai kuti nguva ino yatiri
haizi kunaka. Mushatwara bundiro kuti angana hazi kuuya parufu pangu. Handizvopi zvingadaro. Musakanganozve kupfeka mashkara aya. Uye mashkara aya mukapfeka, pfekai mashkara mufukidza pese apa. Musapfeke mashkara basi makateredza, ngekuti tinoziya kuti nhenda iyi inobatwa ngepamusana pekufema. Inhenda inohamba nemhepo. Amweni ari kuti amuditi maakusubiri. Hamusubiri. Uri kusubiri musoro mwenyu mukurangarira kwenyu. Uye kupfeka kuno ngakwechiita mashkara. Munodikana kuti munatse kuti kwiri ndindi, ngaisanatse kuti kwiri. Ndo masoko andada kuti ndisiye. Ngekuti aripo anopfeka mashkara aya, imweni iri kumucheto, imweni muromo uri panze, imweni mhino yakafukidzika. Mhino nemuromo zvese ngazvifuke bhurangeti. Saka tinodikana kuti tizwe mutemo unonga wechibhuyiwa mbakuru emunyika neanoonera ngezveutongo. Saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmã. Cá estamos nós, depois de termos conferido um curtíssimo intervalo, onde antes mesmo deixei um tema, aliás, um tema não, né? Uma pergunta muito provocativa, mas na realidade é algo que acontece. E já temos um outro convidado aqui, que ele vai dizer o seu nome também e vai aproveitar desta feita a responder essa pergunta que deixei, antes mesmo de nós termos conferido o nosso curto intervalo. Tem a ver com a questão do poder. Quando um jovem detém um poder financeiro, assim que é. Antigamente eram os patriarcas, como o Neoliteno usou esse termo mesmo no primeiro intervalo, antes do nosso intervalo, em que o mais velho, o velho, assim que é, tinha o poder de decisão. Mas atualmente o cenário já é outro. Quando é um filho ou um neto, quando já tem o valor financeiro, ele que tem esse poder de decisão na família. Será que nós não estamos a perder o seu devido, o valor em si que é? Porque já sabemos que o mais velho é aquele que detém muita experiência como tal. Mas será que é o dinheiro que traz este conhecimento como tal? Eu gostaria que o nosso convidado, já da segunda parte do nosso intervalo, pudesse fazer uma avaliação quanto a essa situação do poder financeiro. Peço para aproximar o microfone. Peço para pressionar até... Já. Boa tarde. Quero agradecer o convite, ter um convidado para fazer essa parte desse debate. A respeito dessa questão... Primeiro nome... Os telespectadores não conhecem. Exatamente. Então, se ficar mais calminho, fica aqui, estamos em casa, né? Exatamente. Estamos em casa. Ok. Respondo por nome de Fernando Janota. Quero agradecer mais uma vez pelo convite. E a respeito da questão proposta, dizer que atualmente não importa se o mais velho não tem dinheiro, mas quem é dado a palavra, por exemplo, numa cerimônia, é o irmão mais novo que tem dinheiro. Este tipo de ato eu não constitui uma, digamos, não constitui uma coisa, né? Não constitui, mas ok. Ok, fica à vontade, estamos calmos, né? Mas é algo que nós conseguimos notar, nosso dia a dia conseguimos perceber que a coisa acontece. Exatamente. Quando um filho mesmo, por exemplo, nas cerimônias fúnebres, mas existe, quando antes de enterrar, tem que aparecer aquele filho mais velho que deve aparecer aqui. Ou seja, quando é um gero que tem um dinheiro, não é ele que vai esticar a lona, mas é aquela pessoa que não, é aquele gero que não tem dinheiro que vai esticar a lona, é aquela pessoa que tem dinheiro, que tem posse, para estar sentado. Mas essa é a cultura que nós conseguimos perceber, que a pessoa que não tem dinheiro deve fazer alguns trabalhos. Vai rachar a lenha, vai rachar o quê? Enquanto aquele gero que tem aquele dinheiro, está bem casacado, está ali, fica só sentado. Porque ele tem dinheiro de poder financiar aquela toda a cerimônia. Será que esta questão da cultura como tal, nós estaríamos a aferir a questão de... Nós estaríamos a aferir no seu sentido geral? Na verdade é isso aí. É dizer que
a respeito disso não é muito correto, porque, para começar, o irmão, sei lá, o mais novo, pode construir os valores monetários, mas sim, ele não está bem com isso, né? Ele não possui aquelas capacidades de mais velha construtiva. Então, esse ato eu não podemos ponderar, porque quem dá as ordens, quem tem coisas mais conhecimento, conviveu mais com as pessoas crescidas, é na verdade o irmão mais velho. Então, é isso de dizer que o irmão mais novo tem dinheiro na família e quando acontece um velório, não deve se proceder, porque temos que esperar o irmão mais novo estar numa puta, se calhar, a trabalhar. Para vir o quê? Para começar a proceder. Isto não é correto. Não é correto, eu condeno esse ato. E isso, na verdade, são coisas que está se notar atualmente, muitas das vezes a acontecer, né? A respeito disso, temos que tentar, voltarmos a buscar nossas culturas. Antigamente não havia esse aqui, não importava se esse aqui tem valores monetários, esse aqui não tem, mas quem era dado decisão, quem dava decisão era o irmão mais velho daquela família. Eu lhe entendo quando é essa situação. Acha que o poder financeiro já mostra que a pessoa tem essa capacidade de tomar uma decisão na família? Bom, eu quero acreditar que ninguém logo nasce e é revestido de poder. Alguém o atribui os poderes. E eu poderia fazer uma sobrepergunta, se me permites, na questão que me colocas. Vamos lá, se for o caso de uma mulher, será que o exemplo que nós estamos a colocar se aplicaria no contexto contrário? Vamos dizer, é um velório, dizermos que estamos à espera da nossa irmã ou nossa filha mais velha que está no Maputo para podermos dar seguimento. É raro nós encontrarmos esse tipo de situações. O que nós encontramos é que aquele irmão ou aquele sujeito na família que tem recursos financeiros, ele tem poder. Como dizem, né? Quem tem dinheiro manda. Mas é um princípio, é uma percepção bastante negativa que muitas das vezes acaba recaindo sempre na mulher. Vão notar que mesmo no processo da gestão daquele velório, a mulher não é consultada em quaisquer tipo de questões. Se estiver a falar algo que não é realístico, pode me chamar a atenção. Vão notar o seguinte: quando está a se chorar, a mulher, ela tem um lugar que ela fica. E naquele lugar que ela fica, simplesmente quem entra são as pessoas que vão consolar aquela mulher. E normalmente são pessoas do sexo feminino, que vão consolar a viúva naquele momento, né, de luto. E os homens ficam a fazer a questão de gestão de outros aspectos. Até gerem aquelas que choram. Quando se está a chorar muito, até o homem sai e diz que não precisa chorar muito, vão ficar aí. Quer dizer, acabam lhe tirando a pessoa para ir ficar num lugar onde deve estar confinado a chorar. E essas práticas são derivadas por causa da nossa cultura. A nossa cultura tem uma parte em que ela reforça e sempre eleva o homem a uma posição de ter plenos poderes. Mas para a mulher nós notamos um diferencial que é extremamente alargado, que não temos essa capacidade da mulher também se impor, ser ouvida. Mesmo no casamento, a mulher não tem a voz da mulher sempre é ofuscada. Muitas das vezes, eu me arrisco a reafirmar aqui, que a mulher nas decisões familiares, ela é muito excluída. Nos processos de tomada de decisão na família, a mulher não é consultada. Nem mesmo no caso de Cupitacufa, aquela criança que é reservada para esse rito de Cupitacufa ou para essa situação de Cupitacufa, ela nunca é consultada. Significa dizer que a mulher, essa criança não tem uma voz a dizer. Será que diante dessa situação não tem essa mulher alguma opinião a dar? Então são situações que a gestão da nossa cultura está encarregue aos homens. Vai perceber, quem discute questões de vamos deitar no sítio X ou vamos enterrar a sepultura do finado, vai perceber que são os homens. Temos que consultar seu líder. Vamos colocar aonde? Porque aqui tem ritos que devem ser feitos. E os ritos, quem vai estar sempre a liderar são os homens. E a mulher sempre está atrás. Não tem o protagonismo da situação. Sempre a mulher é colocada em outsider. A mulher é colocada como segundo plano. Não é consultada. Então, temos mais uma vez, é um valor cultural, né? Passo a expressão,
é um valor cultural, mas é um valor que é nocivo para o alcance da igualdade de gênero. E parece que a questão da cultura em si vai sempre recair com a questão da igualdade de gênero. Isso nunca, ou seja, nem sempre se dissocia. Assim e uma das coisas que nós conseguimos vivenciar sempre entre casais, assim, que é quando uma mulher vive em casa dos sogros, assim, que toda atividade que faz é a nora. Sim. Mesmo que ali naquela casa existe cunhado, sei lá o quê, mas já sabe que a nora é aquela que tem a capacidade de poder fazer toda a atividade. Ela não tem como reclamar, porque já sabe que desde o princípio que a mulher é sempre submissa a seu marido, e a partir do momento que ela sai de casa dos seus pais, vai para a casa do seu marido ou seus sogros, ela deve ser sempre submissa. Não acham que essa submissão, em parte, acaba desgastando a própria mulher? Infelizmente, estou a falar com os homens porque a Cida teve que sair um bocado, mas olhando para esta situação da própria submissão da mulher. Na verdade, isso mesmo pode vir a empatar as competências de uma mulher. Isto se uma mulher está no encargo dos sogros, né? Ela também tem que merecer os direitos de igualdade de gênero, já que tudo se recai na igualdade de gênero, né? A mulher, todas as tarefas, na verdade, atualmente estamos a conviver com isso. As mulheres, quando chegam em casa dos sogros, são dados todas as tarefas, coisa que não deveria acontecer, porque constitui impacto negativo. Para este assunto aqui, eu aconselharia que houvesse a divisão de trabalho, né? Não pode se empurrar se estamos a tratar de uma nora, uma cunhada. Isto, na verdade, não pode funcionar desta forma. Não pode funcionar desta forma, porque dessa forma estará a empatar o futuro dela. Porque ela, se calhar, está ali, ainda não concluiu o nível médio, o nível acadêmico, o nível coisa superior. Ela precisa também de tempo para fazer seus deveres escolares. Então, por esta razão, não deve haver o quê? Não pode se recair todas as tarefas para a cunhada. Tem que haver igualdade de trabalho, de deveres. A mulher, Vilma, se formos a ser tão humildes e diretos, a mulher ela é oprimida em vários contextos. A mulher. O primeiro núcleo de opressão é este que acabou de dar a Vilma, dizer que o trabalho de casa. Quando se casa, quando eu vou casar uma mulher, a família diz, ok, já veio, há uma expressão que diz assim, já veio minha nora que vai me atender. Ou seja, principalmente naquele primeiro dia que ela chega, a expectativa é, vamos ver os primeiros passos dela, que ela tem que cobrir todas as atividades, varrer, limpar, fazer tudo. Fica a parecer que nós casamos, fomos comprar uma empregada para poder vir nos servir. Mas a realidade não deve ser essa. A mulher sempre é oprimida e ela não tem essa facilidade de se expressar e ter os seus direitos respeitados. Mesmo se formos entrar no contexto sexual, vai perceber que a mulher ela não acaba alcançando os seus direitos sexuais e reprodutivos, ela não fala. Porque se ela falar, os homens vão dizer, isso aprendeu aonde? Mesmo se formos a questões de insatisfação sexual, a mulher dizer que não, eu não estou a me sentir nos níveis desejados, nos níveis altos do que uma mulher deve sentir. O homem acaba dizendo que, afinal, você está a dizer que eu não estou a te satisfazer, e eu não estou a responder às suas expectativas. Mas o homem pode dizer que não, minha mulher não está a responder às minhas expectativas. Então, o homem é dado sempre razão em detrimento da mulher. É outro núcleo esse. Se formos também a olhar essa opressão, se manifesta em vários contextos que esta mesma mulher acaba ficando num ciclo vicioso e de culpabilidade. E a sociedade, quando são esse tipo de situações, é a primeira a se levantar para penalizar aquela mulher. Primeiro dizem, não foi educada corretamente na família. Segundo, não é uma mulher completa. O ser completa de uma mulher não se resume ao exercer tarefas domésticas. O homem também, ele deve participar na partilha das tarefas domésticas, porque
Quando a mulher sai de casa dela para ir em casa de um homem, ela está a ir formar um lar. Não estamos a ir formar uma empreitada, uma empresa de construção civil, ou uma empresa de construção portuária. Não, não. A mulher vai lá para poder viver o amor junto com o seu parceiro. E o parceiro, nesse contexto, por causa da forma como ele foi socializado, de que você, como homem, não pode vacilar em casa. Para que você seja ouvido, tem que ter aquela voz autoritária, tem que ser agressivo. Eu penso que não é através da agressão que nós vamos ganhar o respeito. O respeito é algo que se ganha através da relação, através da socialização. Se eu me estabeleço boas relações humanas consigo, Vilma, automaticamente eu não vou precisar dizer que eu bato muito para você poder me respeitar. Através da maneira como eu me comporto, me dirijo ou falo com ela, você vai ver que não, a pessoa merece o respeito, porque respeito é reciprocidade. Eu não posso vir me impor. Se caril queimou, eu me levanto e digo, não, esse caril não foi bem cozinhado. A pergunta que eu coloco é, como você sabe que esse caril não foi bem preparado? O homem, como você sabe que esse caril não foi bem preparado? Se você diz que eu, o homem, não posso ir nas panelas, como é que o homem, alguém que não estudou direito, não estudou jornalismo, vai levantar questões ligadas a essa área? A pergunta é essa, é um absurdo. Então, se o homem não participa nas questões domésticas, não tem legalidade de repreender ou de dizer quaisquer tipo de ações ligadas a tarefas domésticas que a mulher fez. Mas porque ele já foi preparado, já foi turbinado na família, que quando uma mulher não faz isso, você tem que reagir dessa maneira. Não é através da violência que nós temos que resolver. E essas práticas, Vilma, são as práticas que reforçam a desigualdade de gênero e a violência baseada no gênero se manifesta nesses comportamentos. Fernando, parece que queria comentar. Eu gosto quando o debate está muito aceso, né? E agora, Fernando, sua vez. Sim, a respeito desse assunto, gostei muito, porque são coisas que eu costumo ver lá na comunidade, né? Em algum momento, as mesmas mulheres são falando que quando se mata um frango, tem certos pedaços que a mulher não pode tocar. Sim. Quando cozinha um frango, a mulher não pode tirar, tem que dar a sogra para poder tirar. Mas esses atos não são ponderantes, não podemos permitir esses atos, são atos muito negativos. A mulher, numa casa, não pode se importar se é cunhada, tem que haver igualdade de gênero, neste caso aí. Então, para mim, eu aconselharia que tentarmos mudar esses atos. E não só. Tem questões eu sou um defensor dos direitos sexuais e reprodutivos. Que essas ações possam valer em casa, não só vir aqui tentar transmitir para os nossos queridos telespectadores. Como é quem diz, faça o que eu digo, faça o que eu faço. Exatamente. Eu espero que não seja isso quanto a vocês, né? Não, aqui o exemplo claro, aqui é o discurso e a prática. Mas eu sou casado, né? Graças a Deus eu sou casado, mas eu também sofro algumas represálias sociais. Um belo dia, a minha esposa estava a fazer outros afazeres, eu não tinha nada a fazer, peguei meus 3 baldes, fui na bomba, comecei a buscar água, para pôr onde? No quarto de banho. Mas a vizinhança, eu casei recentemente, a vizinhança, olha, disse que mas ele já casou, ainda continua com práticas antigas de buscar água sozinho. Ele não está a perceber que ele já casou e até com outro tipo, não, foi dado algum medicamento para ficar naquele contexto. Mas não percebe que quando um lar é caracterizado por diálogo, é caracterizado por partilha, há mais amor. Se nós reduzimos o tempo de tarefa, se minha mulher poderia ficar 3 horas de tempo a fazer uma certa tarefa e ela faz e já se reduz em 2 horas ou em 30 minutos, nós vamos ter mais tempo de nos amar, vamos ter mais tempo de conversar. Muitas das vezes as pessoas reclamam, não, minha esposa não me atende, ele ignora o fato de que a esposa todo momento está nas panelas. Quando que vocês vão ter tempo de conversar? Quando vão ter tempo de se beijar? Quando vão ter tempo da mulher sentar nos teus pés, no teu colo, partilhar, fazer um carinho? E nós pensamos que a mulher não quer isso. A mulher quer. E se dá eu dou um outro exemplo concreto. É a questão da infertilidade. Muitas das vezes a nossa sociedade, a nossa cultura mostra que quando a mulher
não está a conceber, a culpa logo em primeira mão é para a mulher. A pergunta que eu faço é, por que nós colocamos o homem de fora? Será que este homem não tem também problemas? Se calhar pode ir ao hospital, num aconselhamento médico, para receber alguma orientação, para poder sair dessa situação? Então, vai encontrar que em todas as situações em que nós estamos, a mulher está em constante desvantagem. É por isso que a abordagem da igualdade de gênero, ela visa, em primeira instância, trazer a compensação histórica que esta mulher perdeu, porque a mulher é sonegada os seus direitos desde a terra idade. A mulher não tem espaço. É agora que nós estamos a falar, nesse século XXI, que a mulher já está a conseguir se evidenciar, mas aqui na zona urbana. Mas no contexto rural, vai encontrar que a mulher ela é oprimida em vários contextos, até em questões de culinária. Vai encontrar que na comida tem partes que são do homem. A pergunta que eu coloco é, se o homem come aquela parte, o que de novo vai mudar nele? Será que ele vai nascer com um chifre, vai nascer com outra postura? Até acabam associando em questões de sexualidade. Não, tenho que comer essa parte para eu poder ser mais forte, mais robusto. E pensamos que o fato da mulher, nós nos envolvermos, o fato da mulher ter aqueles sinais, aquelas evidências dela gritar, não gritar, nós pensamos que estamos a ser mais masculinos, sem saber que estamos a ferir a nossa mulher. Então, nós precisamos reformar essas práticas, nós pensando que são práticas positivas, mas são masculinidades muito, muito tóxicas para o desenvolvimento da sociedade. Temos que nós, como homens, nos colocarmos no lugar da mulher, se nós íamos fazer isso ou não. Eu acho que em parte a questão do diálogo deve ser o essencial para tudo. Para tudo. Não a questão da cultura, em questão de emancipação, em questão de igualdade de gênero. Porque quando a gente olha a questão de industrialização da indústria cultural, nós conseguimos perceber que a indústria cultural em parte está fazendo coisas positivas. Exatamente. Mas se a gente olhar só na indústria cultural, podemos perceber que algumas partes boas que nós tínhamos na nossa cultura também estamos a perder. Há essa necessidade de nós fazermos uma avaliação como tal. O que de bom está a trazer, exatamente, o que de negativo também está a trazer. Exatamente. E quando conseguimos perceber que a cultura africana, percebemos que a cultura africana, em parte, trouxe outras, tem algo positivo, mas só na parte masculina. Na exato, parte feminina é só coisas negativas. Opressoras. Exatamente, coisas opressoras. E parece que gostaria de falar antes de eu terminar. Posso? Ok? E falando nesta situação do sexo feminino, como se fosse, olhando para esta situação, como é que nós poderemos ultrapassar esse cenário? Só para nós podermos sair desse barulho. Porque a questão da cultura, como tal, podemos ficar aqui todo dia falando a questão da cultura. Mas há essa necessidade de dizer que não, para nós chegamos até esse nível, o nível aceite, temos que começar na base X. Ou temos que alcançar até lá. O que há essa necessidade de poder chegar? Na verdade, a primeira coisa que eu posso sugerir é a questão da igualdade de gênero. Sempre tem que haver igualdade de gênero para quê? Para todos. E a tarefa deve ser dividida de uma forma simultânea. Né? Dizer mais que a respeito da opressão de uma rapariga, está falando nas casas dos sogros, deve acabar. Isso quer dizer que tem que haver as tarefas divididas mesmo nas casas dos sogros. Outra coisa, temos que prestar carinho nas nossas mulheres, nas nossas raparigas. Só a partir desses atos que podemos superar a opressão de uma mulher, Não sei o colega quer acrescentar. Muito obrigada, Fernando. Não tem últimas considerações olhando para esta situação da cultura? Bom, eu como recomendações, né, a questão a primeira nós temos que criar alianças solidárias entre homens e mulheres, no contexto em que temos que continuar a trabalhar com os homens para a reformulação dos processos de socialização. Esse tem que ser o nosso foco, trabalharmos com os homens, refletirmos até que ponto o nosso ser homem contribui para a permanência da desigualdade de gênero. E segundo, é um apelo ao nível das nossas políticas governamentais, sobretudo na área do gênero. As nossas políticas não devem se limitar no papel, são políticas que ainda carecem de serem difundidas até na comunidade e que devem ser acompanhadas com a questão da estratégia do empoderamento econômico da mulher.
A mulher deve ser empoderada para poder sair da situação, deve ser empoderada economicamente, financeiramente, para poder sair da situação da dependência econômica, porque essa dependência econômica é que faz com que a mulher ainda continue ancorada ou atrelada ao homem, e o homem achar que a mulher está ao seu serviço. Mas temos que saber que tanto o homem como a mulher, ninguém está ao serviço do outro, estão todos para cooperar um com o outro, e o que existe são relações de interdependência. Eu dependo da minha mulher também depende de mim. Ninguém está numa posição superior à do outro. E a terceira e a última é trabalharmos com aqueles que se chamam os guardiões da cultura. Esses ainda têm aquelas normas sociais rígidas de que essa componente de igualdade de gênero ainda é questão do Ocidente. Né? É questão do Ocidente, é uma questão que está a vir matar a cultura. Não estamos a vir matar a cultura, porque a cultura é feita por junção de atitudes da Vilma, minhas atitudes dela, e colocamos à mesa. E encontramos qual é a atitude ou qual é o comportamento que pode servir para nós todos. Então, a cultura não existe um departamento que esboça a cultura, por exemplo, no contexto em que nós estamos. A cultura africana de que se refere a Vilma aqui no programa, não é uma cultura que alguém sentou e escreveu. Alguém sentou, pensou, que como podemos nos socializar? O homem tem que se socializar dessa forma, desta forma. E aquilo correspondeu para aquele dado contexto, para aquela realidade naquela altura. Mas para o tempo em que nós estamos, com a evolução da tecnologia, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, de meios de comunicação de informação, meios de comunicação tecnológicos, ali, as universidades, as escolas, as pessoas já estão a frequentar a escola, a mentalidade tende a ser outra. Aquela realidade que nós estávamos a vestir já não se aplica. Antigamente, os nossos pais trajavam-se de uma maneira diferente, mas agora nós já temos, como a Vilma está trajada, bonita como está, eu assim como estou, ele também como está. Então, é um processo de reformulação. Então, temos que trabalhar com esses guardiões da cultura, matronas, patronos, líderes tradicionais, líderes religiosos, a fim de termos, de adotar formas viáveis de socialização que reduzam a questão de violência baseada no gênero, que diminuam as masculinidades negativas, por aí em diante. Isso que me ofereço a dizer. Ai, meu Deus, o tema mesmo, sinceramente, é isso. Mas o nosso tempo não nos perdoou mesmo. Bem que gostaríamos de ficar aqui para conversar mais ainda, com muitos exemplos, com coisas que, de certa forma, acontecem na nossa sociedade, que até, em parte, acaba ferindo mais a mulher. Mas, enfim, é sempre assim. Mas eu prometo de cá estar, até prometo levar esse tema para mais outro dia, para nós podermos debater com mais vagar ainda, embora que o tempo foi muito curto, mas prometemos estar aqui para poder debater este tema. Bom, eu me despeço com a promessa de cá estar numa próxima oportunidade, de desejar assim um feliz aniversário e rápidas melhoras para si que está incomodado. Hoje trabalhei com o meu colega fofinho, o Wilson, e também com o meu colega Alegre. Do outro lado estava o meu colega Manuel José. Tem dito que ele é o meu cérebro, porque sempre fica a comandar aqui do outro lado. Então não esqueça de visitar a nossa página do Facebook, que é a Televisão Comunitária de Chimoio, e se perdeu algumas edições do programa Saiba Mais ou outros programas que desfilam aqui na Televisão Comunitária de Chimoio, é só entrar na nossa página do YouTube, que é a Televisão Comunitária de Chimoio, ou o programa Saiba Mais. Só escrever isso e poderá assistir muitas edições deste programa. Então, me despeço com a promessa de cá estar numa próxima oportunidade. Fique bem e até a próxima. Tchau, tchau. Lance